Eu quero chamar a sua atenção agora, você de toda a nossa região, São José do Rio Preto, Araçatuba, Presidente Prudente, a gente tem uma matéria que eu tenho certeza que vai te emocionar. Um segundo diagnóstico de leucemia virou mais uma vez a vida de uma família de cabeça para baixo. O Luiz Felipe é um menino que tem 13 anos, ele já tinha enfrentado essa mesma doença há 5 anos. E um transplante bem sucedido tinha devolvido a ele uma vida normal. A família estava seguindo tranquilamente. Agora, com a volta da doença, o menino precisa com urgência de um novo doador de medula. Desesperado, o pai buscou a nossa ajuda, veio até aqui, à porta da Record, e conversou com a nossa repórter, com a Larissa Lima. Eu vou pedir com todo carinho, com toda atenção que você acompanhe essa reportagem, porque a gente precisa e muito da sua ajuda. Nós estamos aqui hoje com o Valteir, que é o pai do Luiz Felipe, esse menino de 13 anos, que ama jogar futebol, videogame junto com os amigos, que também gosta, de passar a maior parte do tempo ali em casa, mas que infelizmente no ano de 2018 teve o primeiro diagnóstico de leucemia. Após um período, Valteir, vocês conseguiram, eles que são de Goiás, conseguiram vir para Rio Preto e já iniciaram o tratamento. Como foi que vocês encararam esse primeiro diagnóstico do Luiz Felipe? Foi um baque, o mundo nosso caiu. Ele não sabia o que sentia, o que ia fazer. A gente não tinha certeza de nada do amanhã. E é como se estivesse arrancando um pedaço nosso. E foi muito difícil, a gente não conhecia muito bem a respeito. E começar o tratamento, ver o que era o sofrimento dele. Ele era muito pequeno ainda, tinha 6 aninhos, tinha muito medo de hospital. E quando a gente via ele numa cama, furando ele muitas vezes, a gente se sentia nada. Isso, a gente como pai, não ver um filho e não poder fazer nada por ele, a não ser falar para ele ter paciência, ter força e lutar. A única coisa que a gente podia falar para ele. E nisso ele fez todo o tratamento para limpar a medula, que falam, para tirar as células leucêmicas e depois preparar para o transplante, porque o tipo de leucemia dele é indicativo de transplante. Ela é agressiva. E assim que conseguiram limpar a medula dele, foi encaminhado para o transplante. E começaram a buscar nos bancos de doadores, no sistema do Redome, possíveis doadores que seriam 100% compatíveis. E nisso não encontraram. Não foi encontrada, e a opção que tinha, a irmã não foi, tinha uma possibilidade grande da irmã ser, mas ela não foi. Aí resolveram fazer comigo, que é 50% compatível. É um transplante complexo, tem um risco maior de rejeição, ele fica muito tempo sem defesa também, diferente de um 100% compatível. E aí a gente foi encaminhado. Na época a gente estava em Goiás, a gente morando em Trindade, e foi encaminhado para Rio Preto. Quando vieram para Rio Preto, conseguiram então realizar o transplante e o Luiz Felipe ficou bem por alguns anos. Sim, por 2 anos a gente ficou morando aqui em Rio Preto. Ele deu tudo certo o transplante, foi difícil, mas deu certo. A gente vê quando ele chegou aqui, aquele medo que ele tinha, ele perdeu, porque o tratamento é muito humanizado aqui. E nisso eu já estava trabalhando aqui em Rio Preto. E aí surgiu a oportunidade de uma transferência para nossa cidade, em Goiás. E a minha filha tinha vontade também de estudar no Instituto Federal lá, que também tinha na mesma cidade. A gente conversou com a médica e decidiu voltar, mesmo coração na mão, não queria. E a gente voltou, e ele voltou para a escola, e foi voltando mais ainda a rotina dele, normal, a vida de criança que ele queria. Em dezembro do ano passado ele completou 5 anos de transplante, que é aquela fase que
que é raridade se acontecesse de voltar alguma coisa. Voltou tudo ao normal, a vida, a gente não pensava mais nessas questões, tentava esquecer ainda alguns traumas, né? De ver ele, muita coisa que ele passou e que ele falava pra gente, que ele era só criança e não entendia as coisas, né? Aquilo até hoje não sai da cabeça da gente. Em maio agora, final de maio, eu notei ele de uma queixa dele, ele reclamava de uma queixa de dor na barriga, e eu observei ele mais e notei que ele estava meio pálido. Eu decidi levar ele no laboratório e pedir um hemograma dele. Isso ele fez essas queixas no domingo, eu notei essa palidez mais nele, e na segunda eu levei ele para fazer os exames, o hemograma. E o laboratório ligou e pediu para repetir o exame, questionando algumas coisas, né? Isso aí o coração já começou a apertar. A gente levou ele na terça-feira de manhã, ele repetiu o exame. À tarde o resultado saiu, a gente notou algumas alterações fora do comum, algumas células que não era para estar. E conversando com alguns médicos, a gente, pelo que falaram, a gente decidiu voltar com ele. A gente, só questão de horas, ele estava na vida normal. Chegando aqui, o diagnóstico foi mais uma vez identificado. Como foi isso, Walter? A gente só deu tempo de pegar umas roupas e jogar dentro do porta-malas do carro e saiu na terça-feira à noite e já chegou aqui de manhã, na quarta. E já internaram ele, fizeram os exames e onde foi confirmado. E ele reclamou muito, que não deu tempo dele despedir nem dos amigos. Porque foi questão de horas. E pra gente foi muito difícil. E agora a gente aproveita esse espaço, Walter, para pedir para você que é um doador de medula ou você que deseja se tornar buscar pelo Hemocentro de Rio Preto, até porque Walter, juntamente com toda a família, Luiz Felipe ainda espera um doador 100% compatível, é isso, né? Isso, agora tem que ser mais rápido, né? A gente está correndo contra o tempo, porque como ela é recidiva, então ela pode ser mais agressiva. Então tem mutação e os médicos esperam que consigam limpar a medula dele agora, nos próximos dias já. Vai fazer um exame agora, próxima semana, para ver se já está limpa. Caso tiver tudo ok, já vai começar o preparativo transplante. Então eu acredito que dentro de até o final de julho, ele já deve estar fazendo o transplante já de medula. E o doador 100% seria muito importante, porque o risco é menor. Caso não consiga encontrar esse doador 100%, aí vai ser feito com minha esposa, que é 60% compatível, mas é um transplante mais complexo, mais arriscado, com risco maior de rejeição, né? E todas as complicações que pode acontecer. Por conta de toda a correria, né, que eles tiveram que apenas fazer ali algumas malas, organizar uma mala e já voltar para Rio Preto, eles não conseguiram ainda se reestabelecer 100% na cidade. É por isso que a gente aproveita também esse período e esse espaço para pedir uma ajuda para você que puder colaborar com alguns itens que ainda estão ali faltando na residência da família. Quais são eles, Walter? Só para a gente conseguir explicar para o pessoal. Então, tá faltando agora no momento o sofá, uma geladeira e um fogão. Eu consegui já organizar outras coisas, né? Para poder sair e passar para o apartamento. Então tá faltando essas coisas básicas mesmo. Importante a gente ressaltar que a família paga aluguel aqui em São José do Rio Preto e por isso que o Walter está tentando ainda restabelecer, organizar tudo financeiramente. Como ele disse, alguns itens ele está conseguindo comprar aos poucos, mas você que tem um coração solidário, que poderia estar então fazendo essa ajuda, colaborando com esse momento tão delicado em relação à família. Além de toda essa ajuda, o que a gente quer ressaltar mais uma vez é de um doador compatível para Luiz Felipe, para que ele volte a vida ao normal como ele estava levando. Infelizmente, acabou se deparando mais uma vez com esse diagnóstico de leucemia, mas o que a gente deseja, a esperança é que um doador 100% compatível apareça e que ele volte uma vida normal, né, Walter? Sim, por mais que seja curto o tempo, a gente nunca perde essa esperança, né? Porque para Deus nada é impossível.
Então, o que a gente se apega nisso é o que a gente pode fazer agora. Tentem buscar informação, vão no Hemocentro, procurem, porque você pode salvar uma vida ou às vezes deixar de fazer o cadastro por medo, por não ter informação necessária, numa coisa que é tão simples. Que história triste, a gente tem que dar uma respirada aqui, porque é muito difícil, né, a gente não se comover. Tenho certeza que você que é pai, você que é mãe, você está se colocando no lugar agora dessa família que saiu lá de Goiás, que, aliás, o menino aí já passou por um primeiro procedimento, deu tudo certo, graças a Deus, eles tinham voltado novamente a ter esperança. Mas a gente não sabe o que ocorre durante o caminho, né? O que Deus prepara para a vida da gente também. Agora, infelizmente, mais uma vez, ele está precisando da doação de medula e de um doador compatível. Se não for encontrado esse doador compatível, a mãe, que corresponde aí a 60% de compatibilidade, será a doadora. Mas para que ele tenha a cura, a gente precisa desse milagre, desse doador compatível. Então, você que é doador de medula óssea, é importante que você mantenha o seu cadastro atualizado. Isso porque, caso você seja compatível com algum paciente, a falta de atualização pode impedir também o contato com você. A atualização pode ser feita pelo site que vai aparecer aqui na nossa tela, que é o redomeinca.gov.br, para você atualizar o seu cadastro. E se você ainda não é doador também, basta você procurar o Hemocentro mais perto aí da sua casa, da sua cidade, para você começar a doar. Você vai até lá, passa por uma triagem, por uma entrevista, faz a doação de sangue, o teu cadastro fica lá armazenado e depois, se você for compatível, você será avisado para que o procedimento aí seja realizado. É uma chance, né? É a única chance que muitos pacientes, assim como o Luiz Felipe, que a gente está acompanhando, tem. A única chance que eles têm para continuar vivos. Então, por favor, vamos colaborar. E eu quero aproveitar agora também para reforçar o pedido de ajuda aí para a família. E o telefone está aqui na tela do pai, que é o Valteir. Eles estão precisando de sofá, geladeira, fogão. Então, se você tiver aí na sua casa, José, eu tenho aqui, não estou usando mais, está em bom estado, eu quero fazer essa doação. José, eu quero comprar e fazer a doação. Eu quero entrar em contato com a família e ajudar com o que eu puder, porque, como eu disse, eles saíram de Goiás, eles tinham a vida deles lá, a vida estava lá, estava tudo correndo bem, mas aí chegou esse furacão na vida deles, transformou tudo. E eles vieram parar aqui em São José do Rio Preto. E agora estão tentando construir novamente a vida deles aqui. O telefone, então, está aqui na tela, que é o 62, o DDD é 62 8470 9721. 62 8470 9721. Também é possível ajudar a família através do Pix, do CPF, que a gente colocou na tela também. Pode colocar mais uma vez? Isso. Esse é o Pix, é o CPF aí da família, da Caixa Econômica Federal, para você fazer qualquer doação. Eles estão necessitando e muito. Eu volto a dizer, hoje esse pai chegou desesperado aqui na porta da nossa Record e não tinha como a gente não acolher. E é claro que a gente fez isso da melhor maneira possível, contando a história dele, do filho, dessa luta que eles estão vivendo há anos. Teve essa recuperação. Eles voltaram a respirar aliviados, mas agora, infelizmente, a tempestade voltou na vida deles. Por isso que a gente precisa dessa doação da medula, a gente faz esse apelo para você que seja doador, atualize o seu cadastro. Você que não é doador, procure o Hemocentro se você quiser ajudar. E o Pix e o telefone que apareceram na tela para a gente poder contribuir neste momento para que eles possam viver melhor aqui em São José do Rio Preto. Ele está trabalhando, mas ele precisa aí sustentar toda a família. A mãe está ficando com o menino
no HCM aqui em São José do Rio Preto, porque ele precisa de cuidados especiais. Então, neste momento, toda ajuda será muito bem-vinda. E eu desejo desde já que Deus os abençoe e que vocês consigam a cura. A gente pede aqui de todo o coração para Deus, para todos, que todo mundo colabore, mas que venha a cura para o Luiz Felipe.